Bom, agora dando continuidade, vou falar sobre o CRUD. O que é esse CRUD, né? Vocês já devem ter visto isso em alguma outra matéria, mas basicamente o C vem de create, quando eu quero criar um novo dado dentro do banco de dados. O R, ele vem de read, quando eu quero ler alguma coisa. O A de update, quando eu li alguma coisa e quero mudar ela. E o D de delete, eu quero apagar algum dado que está dentro do meu banco. Aí é por isso que a gente chama isso aqui de CRUD. Aqui eu já criei um para vocês, que é o para pessoas. Então eu estou criando a classe aqui Person Model, que é um modelo de pessoa, e dentro dela eu vou ter toda aquela parte do CRUD. O Create, o Read, o Update e o Delete. Aqui vocês podem ver que eu vou passar um nome, que é uma string, e uma idade, que é um inteiro. E dentro dele eu vou estar inserindo os dados. Vou passar aqui agora para o... Lembrando que ele fica aqui dentro desse Person Model. Então, esse cara daqui é o mesmo que já está aqui. Que eu subi, inclusive, no GitHub já. Bom, aqui dentro também, eu comentei algumas coisas aqui, para não atrapalhar por enquanto, mas depois eu vou mostrar para que elas servem. Primeiro eu vou criar alguma coisa. Então, eu vou vir aqui no meu banco de dados. Eu já apaguei aquele que eu tinha criado antes, criei um novo, que é o relatório 5 com a biblioteca de pessoas, né? Collection. Então aqui, tem que colocar o mesmo nome que está lá aqui para não dar conflito. Então, relatório 5 e collection pessoas. Aqui eu estou importando a classe do Person Model, né? E passando que o banco de dados que eu vou inserir é o que eu criei aqui em cima, DB. E vamos lá. Se eu quiser fazer o create, né? Eu vou ver aqui no Person Model, aqui. Vou ver qual que é o nome da função que é o create. É essa create person. Então aqui eu vou dar um person model ponto create person. Aí aqui já mostra pra gente o que vai precisar. O nome é uma string e a idade é um inteiro. Então aqui eu vou passar o nome Evil e a idade 25 anos. Então quando eu criar aqui, opa, deixa eu, ah tá, faltou aqui na validação, a gente tem que tirar aqui. Tá, agora vai dar certo. Tá, foi conectado ao banco de dados e criou a pessoa. E já vai dar o ID dessa pessoa pra gente. Então quando eu atualizar, atualiza. Aqui. Ele criou o objeto, que tem o nome Evil e a idade de 25 anos. E já me passou o ID dele, que é esse cara aqui. Deixa eu copiar ele que a gente vai usar. Agora eu vou comentar essa linha. Depois do create, deixa eu botar. Depois do create, a gente vai fazer o read. Para fazer esse read, vamos voltar aqui. Vamos ver qual que é o nome que está lá. Read person by ID. Então vamos lá. Person model. Ponto. Read person by ID. E aqui ele está pedindo qual que é o ID, né? Basicamente esse ID é o cara que eu peguei daqui. Object ID. Então, tem que ser uma string. Vou passar essa string aqui. E quando eu ler, ele já vai mostrar aqui. A pessoa foi encontrada no banco de dados, né? Tá passando o ID dela, o nome e a idade. Vou limpar aqui para ficar melhor depois. Depois do read, a gente tem o update.
Vou deixar o quarto aqui. O update. Voltar aqui. Vamos ver qual que é o nome. Update person. É importante voltar para ver o nome aqui, como eu estou fazendo toda vez. Porque às vezes você não sabe, é mais fácil olhar ali do que você ficar procurando depois. Então, update person. Vai primeiro pegar o ID dela. Depois o que eu vou trocar. Então eu vou colocar o ID e vou trocar o nome. O nome que antes era Evel, vou colocar aqui Fernando. E a idade, que era 25, eu vou botar 32 aqui, que é os dados do meu irmão. Aí quando eu rodar, ele vai falar que foi modificado. Então se eu vim aqui no banco de dados e atualizar, mostrou que realmente atualizou. O ID continua o mesmo, né? Que eu não mudei ele. Agora eu só vou voltar pro que estava antes. Se eu rodar aqui de novo. Aí mudou de novo. Então funciona. Agora o delete é o person model.deletePerson. Vai passar o ID dela de novo. E quando eu rodar, opa, deixa eu comentar esses caras, senão vai ficar. Quando eu rodar aqui o delete, falou que deletou a pessoa com sucesso aqui. Então vamos rodar aqui de novo no BD para ver. Quando atualizar, pronto, não tem mais a pessoa aqui. Realmente foi deletada. Agora sobre esse CLI que eu falei. Eu estou usando dessa classe aqui. No exercício, vocês vão ver que vocês vão ter que criar um CLI desses para livros. Mas aqui eu estou fazendo para pessoas. Então vocês podem usar de exemplo. Que quando eu rodar aqui, vocês vão entender. Vou dar um run. Ele vai ficar pedindo os comandos, né? Bem-vindo ao CLI da pessoa. Aí tem os comandos que a gente quer. Então, create. Vou criar uma nova pessoa. Vou botar aqui Jeane. A idade 40. E criou a pessoa, que tem o ID dela aqui. Eu já vou copiar daqui. Mas se quiserem ver no banco de dados aqui, está criado. O ID que está aqui é o mesmo que vai aparecer aqui pra gente. Agora eu vou dar um read. Opa, o ID aqui. E vai mostrar as informações. Bom, podia dar o update e o delete aqui, mas vocês já viram como funciona lá. Então vou dar o comando kit e encerrou o CLI. É basicamente assim que funciona o relatório. São 2 exercícios. Nossa, cadê? Um é para fazer um esquema, que é o que a gente viu lá na primeira parte. E o segundo é para fazer um menu de CRUD, que é esse CLI. Só que esse CLI que eu fiz aqui, para mostrar de exemplo, é para pessoas. Aqui ele pede algumas coisas diferentes, né? Que é para essa coleção aqui. Então, o que vocês têm que entregar? O validation. Esse validation vocês podem entregar como se fosse um print aqui do banco de dados, aqui nessa parte. Ou vocês podem mandar o arquivo direto. Um arquivo .json, né? Com a validação. E segundo aqui, vocês sobem lá no GitHub. Ambos vocês sobem, né? Só que aqui vocês podem subir tanto como um print, quanto como o documento mesmo que vocês criaram. Aí é isso. Obrigado e até a próxima aula.